Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 21 de março. Ibovespa terminou aqui com uma alta de 0,22%, um candle que mais parece aí um espetinho, só a carnezinha aqui no meio e o palitinho aqui em cima e embaixo. Enfim, um candle de indefinição naquele patamar de resistência que a gente já falou lá atrás e agora volta aí para a pauta. Já também tínhamos comentado com a maior chance de vir a testar essa região, chegamos aqui nesse patamar. Eu vejo, de maneira geral, o Ibovespa apresentou uma semana muito boa, com alta de 5,37%. Esse movimento trouxe algo mais consistente. Não dá para dizer que o Ibovespa já vai entrar numa nova tendência de alta, mas é fato que nós temos um fim de uma tendência de baixa que, pelo gráfico, tem esse comportamento de fim de tendência de baixa, superou ali um topo descendente. E aqui também vindo para um patamar de topos anteriores. Então, para mim, não temos mais uma tendência de baixa de curto prazo, mas para estabelecer uma tendência de alta, teria que ter uma formação de pivô de alta aqui no gráfico diário. Então, vamos ver como é que o Ibov vai se comportar na próxima semana. Pontos importantes de avaliação é o Ibov não voltar mais para baixo da região de 46,120. A correção ser fraca, isso cada vez, se a correção vier fraca, cada vez vai aumentando a chance do índice gerar um movimento mais forte para cima e aí sim confirmar uma tendência de alta de curto prazo, que pode levar o índice a buscar não só um próximo patamar de resistência na faixa de 48.669, como a região dos 50 mil pontos, que seria o seu outro grande desafio. PETR4, dentro do que nós já mencionamos ontem, a ação ainda tem um movimento de alta em andamento. O desafio era permanecer acima desse patamar, ela conseguiu se sustentar acima, inclusive fechando a semana acima da mínima de 2008, que é algo positivo, pelo menos para mim. Então é um papel que também, assim como falando ali em termos de Ibovespa, aqui teria ainda um espaço para poder ter mais aí um pregão subindo, ou pelo menos de forma lateral. Apesar do intraday um pouco mais esticado para cima, é uma ação que não traz ainda um sinal mais claro de queda. Tem resistência aqui pela frente, logo aqui em cima, que é na casa dos 14,67. Tem essa região aqui em torno de 14,11 também. Então, primeiro nível 14,11, depois 14,67. A semana foi muito boa, com alta de 9,7%, o que traz uma chance maior de ter um movimento aqui de subida e podendo buscar a região de 14,50 a R$15. Então, para mim, a Petro é um ativo que eu ficaria muito mais interessado em avaliar correções para buscar compra do que ficar planejando venda contra esse movimento um pouco mais forte de subida. Vale 5 conseguiu aqui um pregão positivo, alta de 2,1%. Quando eu falo conseguiu, manteve-se acima de um rompimento que ela vinha sofrendo. Até cheguei a comentar ali dentro do Investmania no vídeo chat de fechamento sobre uma possível operação de day trade que monitorei, forçando um pouco a barra, teria dado certa a operação. Mas o fato é que a ação conseguiu ultrapassar um nível de resistência. Já tem um movimento que chama ali, vamos dizer assim, um movimento mais maduro para um novo movimento de baixa. Mas o fato é que enquanto não voltar para baixo de 26,90, dá para trabalhar na Vale ainda buscando operações na compra de day trade. Não pensaria muito em swing trade, tentaria pegar movimentos aqui enquanto ela estiver gerando sinalizações positivas ali pelo gráfico de 15 minutos, até mesmo nos 60 minutos. O foco ainda seria um pouco mais tentar pegar operações aí de day trade com stop curtos para não ser surpreendido aí por um movimento mais forte a favor da tendência de baixa de curto prazo dessa ação. A subida na semana foi de 4,21%, o que traz também uma chance de ter até um movimento um pouco maior aqui de correção dessa forte queda. E o próximo nível de resistência da ação que eu identifico é na faixa dos R$ 27,87, que é essa região aqui de fundo anterior. Temos um gap aqui em aberto, então tem uma faixa de preço aqui de resistência para uma possível esticada aqui da Vale desse movimento aqui de recuperação. Outros ativos, GGBR4, falando de alguns ativos que fizeram algo interessante no pregão de hoje. A ação vinha com movimento de subida e aqui, para mim, ela montou um pivô de alta, uma nova tendência de alta de curto prazo.
que aumentou a chance dessa ação buscar uma região de 15 pila a 15,21, que seria o próximo nível de resistência, um pouco mais, que pode trazer uma carga um pouco maior de pressão vendedora. Então o ativo montou uma alta de 2,47%, assim como os ativos que eu acabei de mencionar, é um ativo mais interessante para tentar ali buscar oportunidades na ponta compradora. Começou uma correção, última hora de pregão 1,23%, o leilão deu uma puxada em vários ativos ou para baixo ou para cima, foi um leilão até um pouco diferente essa sexta-feira. Mas o fato é que a ação, graficamente falando, não tem uma sinalização negativa, porque para já planejar venda em cima dela, por mais que a tendência de médio prazo ainda seja de baixa, seria um pouco mais focado em compra, se ela principalmente se sustentar, essa queda aqui que ela está trazendo, se sustentar aí acima dos 14,45 a 14,35, de 14,45 a 14,35 como suporte, se sustentar acima dessa região e gerar sinalização positiva, seria uma chance de buscar uma compra tentando o objetivo ali nessa faixa de 15 a 15,21. CSNA3, algo semelhante, não gerou o sinal que a GGBR4 gerou, mas é um ativo que vai se sustentando para mim num patamar ali que seria um piso, 9,50, vai fazendo uma correção de um único dia de alta que foi muito forte, então coerente essa lateralização, a gente vê melhor essa lateralização pelos de 60, movimento aqui forte para cima com gap e até agora nada tão forte para baixo. Então, de maneira simples, se ela supera essa máxima aqui 9,86, daria para arriscar uma compra nessa ação, tentando trabalhar com stop curto e buscando um objetivo aqui no próximo nível de resistência dela, que seria já acima dos R$10, seria na faixa dos 10,30. Então, seria essa uma possibilidade de entrada na próxima semana. MDIA 3, algo semelhante a GGBR4, ali rompendo uma zona de resistência. Então é um ativo que gerou alta hoje de 3,35%, com chance de poder prolongar esse movimento de subida, apesar da dificuldade que está para sair dessa região, estava de forma bem lateral, mas iniciou aqui um movimento de maneira forte para cima que pode se estender para a região ali dos 89,51. Então quando eu falo que pode se estender é porque não tem como ninguém saber se vai bater num determinado valor ou não. Mas o fato é que aumentou a chance de acontecer um movimento aqui para cima. Se a ação que gerou uma correção aqui, já 2 candles, continuar com essa correção mais fraca e gerar uma sinalização de alta aqui no G60, daria para buscar uma compra em cima desse ativo, tentando justamente pegar essa expectativa um pouco maior de subida em busca, por exemplo, de R$ 89,50 a R$ 90. MPLU3, só para falar de um ativo aí em termos de pensar um pouco em venda, porque está difícil achar ações mais interessantes para venda, porque muitas geraram movimentos importantes para cima, por mais que tenham ficado um pouco esticadas para cima, elas romperam níveis importantes de resistência e tornou-se mais arriscado operar contra esse movimento que veio forte. Então alguns ativos não conseguiram andar nessa semana, um deles é a MPLU3. Pelo contrário, a semana até terminou em queda aqui para ela, permanecendo abaixo do nível de suporte ali que eu tenho na faixa dos 24,46. Então é um ativo que, ainda se fosse para forçar ali uma venda, tentar uma operação de venda num dia mais negativo do mercado, essa aqui seria uma ação que não demonstrou força para subir e num cenário um pouco mais para queda, abre a chance de continuar sua movimentação negativa em busca de um suporte mais baixo, que seria lá na faixa dos 22,29 a favor da tendência. TIM-P3, estamos ainda comprado na ação, ela chegou até evoluir em torno de mais de 3% da nossa posição comprada, chegou perto de um ponto de resistência que eu tenho como uma avaliação 11,87, mas até agora ela não gerou um sinal claro de uma saída, por mais que ela tenha recuado da máxima para esse ponto de fechamento 11,61, 2,15%, eu ainda vou ficar aguardando. Primeiramente subiu o stop aqui para a faixa de 11,42, a entrada foi 11,47, um stop ali próximo do ponto de entrada, mas o meu interesse seria avaliar ainda o decorrer desse movimento, que para mim ainda em termos de tempo ainda ele poderia ir um pouco mais, não necessariamente superar essa máxima, mas estender por mais uns 2 pregões, por exemplo. Então eu vou ficar de olho aqui nesse movimento de correção. Tem suporte 11,65 a 11,60 válidos ainda. O leilão que puxou esse ativo para baixo, ele vinha respeitando a região ali de 11,65 como suporte. Então vamos aguardar o início da próxima semana, vamos continuar com a gestão ativa em cima dessa operação. E
Por outro lado, enquanto uma evoluiu, a outra aqui acionou o stop. Nem precisava falar que acionou o stop. É o tamanho do candle de baixo na STC3. Saiu o resultado aí em cima desse ativo, que o mercado avaliou como bom, mas aqui no comportamento do preço, jogou a ação de 5,76% para baixo, acionando nosso stop aí em R$ 22,07. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.